Olá pessoal, tudo bem? Esse pôr do sol aqui tá fenomenal, né? Estou aqui no escritório da Web Rota. Acabei de convidar aqui o nosso parceiro de negócios, Overcall, com o CEO André Heimberg, que estará participando aqui conosco. Agradeço a disponibilidade aí de todos. Estou aguardando ele entrar para a gente iniciar o nosso bate-papo. Mas vão entrando aí. A gente vai falar aqui hoje sobre um assunto sobre a intensidade aí que a NTT tem buscado em fiscalização para o transporte de passageiros, trabalhadores, através da solução de Monitrip. Então vai ser um bate-papo aí bem bacana, que a gente vem trazer em pauta aí uma resolução da NTT já de alguns anos, que ela está homologada, e que é basicamente a rastreabilidade de todas as viagens interestaduais e internacionais através das empresas de transporte, né? As empresas de fretamento, seja ela contínuo, que são linhas fixas, interestaduais ou internacionais, ou seja elas também eventuais, que são empresas de turismo e assim por diante. Então, quem tiver interesse aí nesse assunto, vai ser um bate-papo bem interessante. A gente vai abordar alguns temas aqui desse segmento. Vamos iniciar aí daqui uns 2 minutinhos, tá, pessoal? Vamos que vamos. Inclusive, enquanto a gente aguarda a galera aí se posicionar, entrar, para a gente iniciar o nosso bate-papo. Vou colocar uma musiquinha aqui para a gente relaxar. Legal, legal, o pessoal tá entrando aí. Vamos ver aqui. Agora sim, agora sim. Agora sim. Grande Boa André, como estás, meu amigo? boa noite, como é que tá, meu amigo Denis? Me ouve bem? Agora sim, perfeitamente. Que Estava uma bom, falha técnica aqui para aceitar o convite, mas deu tudo certo. Meu áudio tá legal aí para que bom, você? que bom. Tá joia. Vamos lá, O né? A áudio tá gente chegando legal aí para ti? tá chegando bem, sim. Perfeito, André. Maravilha. Vamos esperar só mais um minutinho, só para ver para a gente já apurar as pautas aqui. Eu já fiz um overview breve. Inclusive, por coincidência, estou aqui no escritório, estava um pôr do sol aqui no vidro aqui nas minhas costas fenomenais, viu? Esses dias de É, chuva e sol têm tido uns pôr do sol bem diferenciados.
É bacana, né? A gente também tem uma vista Legal. bonita lá. André, estamos aqui já às 19h04, acho que já é um momento oportuno, né, de a gente iniciar o nosso bate-papo. Primeiramente, quero Sim. agradecer aí, ter aceito o nosso convite, vocês aí da Overcall, que já é parceiro, né, da Web Rota já há alguns anos, e você que já está na estrada aí, grande conhecedor aí desse mercado de fretamento, né, então tem grande expertise aí do segmento, e que, inclusive, nos últimos anos passamos por uma pandemia que ninguém imaginava, né? Então, estava fora do planejamento de todos. E eu gostaria que você se apresentasse inicialmente aí para a galera ainda que não te conhece, falasse um pouquinho aí dessa expertise profissional e da Overcall também, o que, é que vocês têm feito ou como empresa, onde vocês estão localizados. Fizesse um overview geral aí para nós iniciarmos e o pessoal já se situar quem que é o André e a expertise que vocês vão contribuir aí conosco nesse bate-papo. Não, perfeito, Denis. Eu que agradeço o convite aí. Exagero seu dizer que eu sou um especialista, mas todo dia a gente aprende um pouquinho, né? Mas a gente está nessa caminhada aí para apoio das empresas de transporte de passageiros, né? Tanto na parte de fretamento e turismo, também quanto na parte do transporte contínuo de passageiros, né? Eu sou CEO aqui da Overcall, né? Eu já tenho uma caminhada tanto na área tecnológica, né, que é a minha formação, e trouxe essa pegada tecnológica para a Overcall, inovando aqui no atendimento aos clientes aqui, especializando-se na área de transporte de passageiros, né? E a Overcom é uma empresa que ela surge aí com justamente esse apelo de unir tecnologia com o atendimento humano, né, fazendo com que nós tenhamos um produto ou produtos completos aí para essa área de passageiros, né, transporte de passageiros. Hoje nós estamos localizados em Brasília, na Asa Norte, né? Contamos aqui com uma estrutura de atendimento 24 horas, 7 dias por semana, ou seja, nunca fecha, a gente está no ar, seja Natal, Ano Novo, Carnaval, sempre em atendimento, né? E contamos aqui com diversos colaboradores formados, inclusive, para diz respeito à legislação, aos trâmites, né, dessa área de transporte de passageiros. Legal, André, show de bola. Não sei se é só para mim ou para as outras pessoas que têm se conectado aí, inclusive a Antônia aí mandou um boa noite, Antônia aí da Newtek. Newtek tem muita sinergia com as soluções de tecnologia para esse segmento, né, de fretamento. Também é parceira aqui da Web Rota. Tá falhando um pouco, não sei se é a tua conexão, tá, André? Depois verifica aí sua Wi-Fi, o áudio está vindo um pouco picotado. Mas deu para me compreender um pouco aí sobre o que compreender o que você explanou. Mas eu gostaria, para a gente iniciar aqui o bate-papo, nem todos têm um conhecimento geral aí do que realmente é o sistema, esse palavreado de fretamento e tudo mais. Queria que você falasse um pouco para nós, né? O que é realmente essa questão do fretamento e o porquê que a Overcall é 24/7, né? Por que a Overcall presta esse serviço de atendimento 24 horas por dia, 7 dias da semana? E a gente já entrar um pouquinho que isso, com certeza, é uma exigência da NTT, né? Para trazer segurança e comunicação das empresas de transporte com seus usuários, né? Mas gostaria que você explanasse um pouco aí para nós. Bom, vamos lá. Vamos ver primeiro, melhorou o áudio? Como é que tá? Agora tá perfeito, não picotou. Tá, jóia. Então vamos lá. Vamos lá. Muitas pessoas não têm o conhecimento de que o transporte de passageiros ele é dividido em segmentos, né? Então, ou seja, o segmento do transporte contínuo e regular, que a gente fala, que são aquelas empresas que têm linhas que saem de rodoviárias, linhas diárias,
ou semanais, enfim, já com data e horário e trechos pré-definidos aí pela NTT. E tem também o transporte, que ele é o transporte eventual, que nós falamos. Que o que seria? São as empresas que trabalham com transporte de passageiros no meio turístico, né? E também de fretamento, né? Então, existem essas duas vertentes. Por que a Overcall ela trabalha 24/7? Justamente por uma exigência da NTT, tá? A NTT ela exige, em um dos pontos dela, do licenciamento junto a ela, para as empresas de transporte de passageiros regular, né, os contínuos, que o atendimento seja prestado 7 dias por semana e 24 horas por dia. Né? Então, a Overcall ela trabalha para atender essa determinação da NTT e também para o fretamento. Só que o fretamento ele tem uma exigência não de 24 horas, 7 dias por semana. Ela tem uma exigência de segunda a sexta-feira em horário comercial e aos sábados no horário de 8 ao meio-dia. Né? Porém, deixa eu agora vender meu peixe, Denis. Qual um dos diferenciais que nós temos até para o fretamento aqui? Como nós já atendemos 24/7 as empresas de transporte regular, nós estendemos esse tipo de atendimento também para o fretamento e turismo, 24/7. Por quê? Nós entendemos que as empresas de fretamento, elas também rodam em domingo, elas rodam em feriado, elas rodam fora desse horário pré-determinado pela NTT. Então, isso é um plus que nós damos para o nosso cliente aí, sem nenhum custo adicional na mensalidade. Entendeu? Então, é uma coisa bem interessante. Perfeito. Ou seja, para quem não que está nos assistindo ou que vai nos assistir, inclusive a gente vai disponibilizar esse material aí para depois, as pessoas que não conseguiram entrar no momento online, para também tiver interesse no assunto, quiser ter esse conhecimento, será compartilhado. Ou seja, a NTT, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre, ela é o órgão regulamentador dessas empresas, ela faz algumas exigências e você é o cara que permite que ela consiga atender as exigências, né? Você como overcall, eu digo. E ter esse atendimento todas as vezes que nós, como usuários, né, viajantes aí por esse Brasil afora, viram uma van ou um ônibus com aquele símbolo NTT, é porque essa empresa ela tem essa homologação para fazer essas viagens interestaduais e internacionais. E isso exige algumas exigências, dentre elas o Monitrip, que é o que a gente vai falar um pouco mais, né, André? Exatamente. Além dessas exigências aí de Monitrip, o SAC, né, que é o 0800, ela exige também o seguro de responsabilidade civil, o RCO, né? Ela exige também, dentre outros documentos e cadastros de motoristas, de rota, enfim, tudo isso juntamente lá com toda a documentação é liberado daí a licença, cumprindo todas essas exigências, é liberada a licença para aquela empresa rodar. Exatamente isso daí. Então, se aquela empresa tem aquele símbolozinho, aquele selo da NTT, é que ela atendeu todas essas exigências e conseguiu a liberação. E para nós, pessoal, é muito importante ter esse conhecimento, até mesmo na escolha de uma empresa. Ah, vou fazer uma excursão com a família, para o litoral, para a praia. Então, é muito importante a pessoa da questão de realmente procurar uma empresa homologada, que tenha todas as suas documentações certificadas. Porque tudo isso que a gente está falando aqui é com mérito, claro, a NTT como órgão regulamentador, de ter controle do que está ocorrendo, as idas e vindas, né? E claro, também para colher os seus impostos, devidos tributos, mas também visando a segurança do passageiro. Porque para você ter aquele símbolo, aquele selo no seu veículo, da sua empresa de fretamento, quando a gente fala em empresa de fretamento, são empresas de transporte, de pessoas ou trabalhadores, ela passa por todo o processo de fiscalização e regulamentação. E isso é muito importante. Nós, como usuários, que nós priorizamos nessa questão a segurança nesse transporte de pessoas, né?
E falando-se dessas empresas, André, um dos temas que gostaríamos de abordar, e eu gostaria de contar aqui com a sua experiência, que você viveu e sobreviveu a uma pandemia que não estava planejada por ninguém, né, nenhum de nós, gostaria de entender aí como é que foi a dinâmica do Overcall aí, no início da pandemia aí, que vai fazer aí 2 anos, né? 2 para 3 anos. É, como que vocês reagiram quanto a isso e principalmente essas empresas de fretamento que sofreram muito, né, com a pandemia, na minha visão, até mesmo porque as pessoas deixaram de viajar, automaticamente essas empresas se viram, né, bem fragilizadas, né, naquele momento. Eu gostaria que você fizesse um overview como que essas empresas reagiram e como que foi esse momento de pandemia e como que tem sido agora, teoricamente, o pós-pandemia que estamos vivendo. Acho que não foi um momento fácil para ninguém, não está sendo fácil para ninguém, né? Acho que a nível de setores, assim, o do transporte, né, de fretamento, ele foi muito afetado, assim, né? Ele foi um dos setores mais impactados por essa parte das medidas sanitárias, né, que foram implantadas lá em 2020. Então, nós vimos, porque assim, hoje, maior parte da nossa carteira ela é composta das empresas de fretamento e turismo, né? Sendo assim, a gente viu o nosso faturamento despencar, os nossos clientes se verem num beco sem saída, né, por causa sem saber aquelas indefinições com o cancelamento de viagens. Foi um momento muito delicado. Hoje se encontra um pouco melhor, né? Não vamos dizer que ele ainda que ele está tão bem como até 2020, né? Até 2020, anteriormente à pandemia, ele vinha numa crescente muito grande, assim, mensalmente a gente tinha uma crescente aqui na nossa carteira. Bom, o que nós procuramos fazer, porque nós vivenciamos isso, né? Pela Overcall, ela ser uma empresa de atendimento com estrutura de call center, com tecnologia embarcada, nós conseguimos fazer com que os nossos operadores fossem colocados em home office, tá? Para atender essas empresas que ainda se mantinham em operação. Tivemos diversas suspensões de contrato, né? Isso básico. E com o retorno gradativamente do transporte, que ocorreu agora em 2021, a gente teve que analisar caso a caso, sabe, Denis? Porque quando a gente fala de empresas de fretamento, a gente está falando das pequenas empresas, mas que movimentam uma economia, às vezes, de uma cidade, né? Porque às vezes é uma cidade turística, então ele é um apoio ali muito importante para aquela cidade, no que diz respeito à economia, no que diz respeito ao emprego, né? Então, diretos e indiretos. Então, a gente tem que avaliar aqui caso por caso. E conseguimos, pela solidez até que a gente tem de mercado e tudo, conseguimos ajudar diversas dessas empresas, né, com até perdão de dívidas, até renegociações, enfim, fizemos de tudo para que aquela empresa, né? entendeu? Ele voltasse ativa, né? André, e como que você tem sentido esse mercado aí? Vamos pensar agora em 2022, estamos entrando em março já, né? E Uhum. considerando que foi mais ou menos esse momento que há 2 anos atrás estava estourando aí a pandemia e tudo mais, o que você tem sentido? As empresas que permaneceram no segmento, no mercado, outras não? Ou qual que é a perspectiva das que permaneceram? Como que está lidando aí com o dia a dia? O que você tem sentido? Assim, só complementando um pouquinho, Denis, ainda teve um outro fator muito importante, né, que contribuiu negativamente para essa questão do retorno do fretamento e turismo, né, que foi o aumento dos combustíveis, né, foi muito alto, muito agressivo. Então, assim, a gente sabe que sem combustível
não se vai a local nenhum, né? Então, isso contribuiu negativamente também, né? Então, assim, mas o que a gente tem notado, que agora, no último trimestre de 2021, houve uma crescente, já um aquecimento do mercado de fretamento e turismo. Acho que pelo avanço da vacina, né, até não ser mais tão letal, vamos colocar entre aspas aqui, né, a Covid, e terem políticas, haverem políticas mais voltadas, sem tanto prejuízo para as empresas, teve um aumento muito grande agora no último trimestre agora. Então, no fim de 2021 para cá, houve um crescimento grande do retorno. Tá? Então, assim, eu creio que agora para 2022, até a finalização do primeiro semestre, eu não digo que vai igualar o bom momento ao cenário anterior à pandemia, mas eu acho que ele já vai ter chegado a um patamar aceitável, né? Infelizmente, muitas empresas fecharam, outros, os que sobreviveram, estão voltando gradativamente, às vezes não com a frota toda, mas, né, gradativamente, até atingir aí o seu equilíbrio novamente. Perfeito. Mas eu não sei se essa percepção que você tem, André, você que está no mercado diretamente, nós também estamos nesse mercado de fretamento, eu vou falar de fretamento com a solução do Monitrip, né? Eu vou falar isso um pouco no nosso bate-papo de forma posterior, Uhum. mas eu tenho percebido que as viagens agora com progredindo a vacina, abrindo aí todos esses mercados, tanto aqui, né, no território nacional quanto internacional, as pessoas estão viajando mais, ou compraram muitos pacotes de forma antecipada, então a movimentação está tendo uma expectativa muito grande nesse sentido, né? Sim, tá havendo sim, Denis. Assim, o que eu vejo que está contribuindo bastante, como eu falei, a vacinação, acho que está deixando a população, né, mais segura, né? E com isso, houve um tempo vamos dizer, sem o convívio social, que isso atingiu muita gente. Então, a gente está notando que esse pessoal também está com aquela sede de viajar, ou que atrasou aquela viagem, remarcou, jogou aqui para frente. Então, justamente esse cenário está ocorrendo hoje. Né? Então, ele vem nessa crescente de retomada de viagens, do turismo. Eu tive, há uns 10 dias atrás, em Santa Catarina, a gente vê que está muito aquecido o comércio e o turismo. Então, a gente vê também a volta das empresas a trabalharem também na parte de presencial, né? Tem uma pesquisa que saiu até, Denis, da KPMG, né, da consultoria, que eles falam que até agora, o começo do ano aqui, do primeiro semestre aqui de 2022, 52% aproximadamente das empresas que adotaram o home office vão retomar suas operações presenciais, né? Então, isso a gente fala não só do fretamento interestadual, mas também do intermunicipal, né, dentro do mesmo estado. Então, a gente vê que realmente isso tudo está contribuindo para que o transporte volte, né, o quanto antes à sua normalidade, né? É a percepção que a gente tem realmente. Perfeito. André, e uma das pautas que nós gostaríamos de abordar aqui, né, em cima do tema, né, das fiscalizações e tudo mais, das normativas, exigências que a NTT faz, né, em cima desse segmento de transporte de pessoas e de trabalhadores. Eu queria entender um pouco mais de como que está a tendência. Sei que, inclusive, está em Brasília, a NTT, né, ela, Sim, ela também está por aí, claro, fiscalizando todo o Brasil, né? Então, sim. quais têm sido as tendências aí de fiscalização, normativas? E se você pudesse falar também um pouco como que surgiu o Monitrip e como que essas empresas têm lidado com isso, explicando o que é realmente Monitrip para a galera?
Tá, vamos lá. Como a gente já citou aqui anteriormente, né, a NTT, por ser a entidade, o órgão aí fiscalizador e regulador da área de transporte, ela tem essas diversas exigências, entre elas o Monitrip, né? O Monitrip, ele é um produto do qual você coloca, você insere todos os dados da sua viagem, você tem todo o rastreamento e tudo isso é transmitido para a NTT. Ou seja, antes de você iniciar a sua viagem, quando você pegou a sua autorização de viagem, que é um dos documentos necessários também, você insere tudo isso no Monitrip, né? E lá você vai informar origem, destino, passageiros, motorista, paradas, enfim, ali você tem um total monitoramento realmente de sua viagem em tempo real, né? Então, até me corrija, Denis, você que é mais especialista nisso do que eu, né? É, Vou então, além contribuir um do pouquinho nas questões Pois disso. não. Não, Então, pode e concluir. daí o que que acontece? Além do Monitrip, tem a questão do saque, né? Que, como a gente já falou, é exigência também. É, o, a questão de fiscalização, a gente estava falando que você tocou no assunto, como é que é a fiscalização da NTT? A NTT ela fiscaliza o transporte contínuo com postos nos terminais rodoviários, né? Em quase todos os terminais rodoviários possuem postos da NTT e também nas rodovias, né? Já o fretamento e turismo, a fiscalização, ela ocorre mais nas rodovias, né? Então, não só a NTT ela fiscaliza isso, mas também a Polícia Rodoviária Federal também pode fiscalizar em alguns pontos que cabem a ela, né? Além disso, você havia comentado alguma coisa de regularidade, né, no começo do nosso bate-papo, dessas exigências e tal. Ah, a NTT ela bate muito forte na questão do transporte pirata, né? Do transporte clandestino. Então, para você ter ideia, muitas vezes o pessoal, os nossos clientes mesmo, pensam que é muito caro você ter um transporte regular, mas não é, porque se você calcular que a NTT, lá na resolução 4.287 de 2014, que regula a parte de transporte clandestino, se você for pego sem alguma dessas exigências, saque, Monitrip, seguro RCO, autorização de viagem, cadastramento de motorista, se você não tem tudo isso, você pode, se você ficar numa fiscalização, for pego lá, pode ser autuado, tá? Com uma multa que pode chegar até R$ 7.428, além de apreensão do veículo por 72 horas. Né? Assim, a gente até fala realmente, até para os viajantes, nós que viajamos aí também, às vezes de ônibus e tudo, que nós temos que ter esse cuidado até na hora da escolha de uma empresa. Ver se ela está toda regularizada, se ela realmente tem a NTT, a licença da NTT. Solicite, você que vai viajar para uma empresa, vai solicitar um orçamento, já solicite ali todas as documentações necessárias, né? Porque, inclusive, de acordo com a PRF, nos últimos anos, em mais ou menos 200 mil ocorrências, 0,5% só foi de transporte regular, né? Ou seja, a gente tem aí quase 99% quase aí de acidentes, de ocorrências com empresas que não estão regularizadas, né? Que são consideradas clandestinas. 0,5% só que são de empresas regulares. Então, por Olha aí que você verifica. Né? Então, isso acho que é um dado importante para a gente refletir na hora da contratação de um serviço como esse. Né? e Então, assim, até mesmo ponderar isso naquela pressão de preço, né, André? Ó, cara, a empresa ela tá e se a gente for pensar, pessoal, agora eu vou fazer um overview igual você comentou, Denis, traz aí algumas contribuições nessa questão do Monitrip. sim, O Trip ele é uma das exigências que a NTT exige, né, das empresas de fretamento de transporte interestadual e internacional. E nós da Web Rota, desde o início, quando surgiu a regulamentação, a gente desenvolveu um aplicativo que chama WebTrip.
Esse aplicativo ele é como se fosse para regulamentar. Na verdade, ele já é reconhecido, desde sempre foi reconhecido pela NTT como um aplicativo, uma solução apta a enviar informações fidedignas do processo da viagem, desde o início da viagem ao fim da jornada de viagem, através da solução WebTrip. E o que o WebTrip ele faz, essa solução da WebRota? O motorista coloca lá início de viagem, identifica qual que é o motorista, qual que é a viagem que ele está sendo feita através do código da viagem. Se houver troca de motorista durante a viagem, ele vai apontar lá e ele vai pegar georreferenciamento, localização e rastro de toda essa viagem. E qualquer situação que ocorra dentro da viagem, ele vai apontar fiscalização, acidente, pernoite, paradas e assim por diante. Qual que é o objetivo da NTT nesse sentido? É realmente ter controle de todo o processo da viagem, se aquela viagem realmente foi feita ou não foi feita, e se ela foi feita dentro do parâmetro e dentro do que a lei exige, né? Então, por que eu fiz todo esse detalhamento? E você comentou uma coisa que eu também acho extremamente importante ao salientar. É muito barato. Hoje, por exemplo, nós temos soluções a partir de R$ 24,90 mensal. Então, a empresa que é de fretamento, ela fala assim, não, eu não quero ter um custo como esse, que na minha visão nem é custo, porque o que é R$ 25 por mês, gente? É menos de R$ 1 por dia, para você andar com tranquilidade e realmente estar oferecendo ali com transparente dados para a NTT, que é o seu órgão regulamentador, e automaticamente o próprio cliente também tem o acesso a acessar tudo que aconteceu. Para ele, para o próprio cliente também pode ser indicadores precisos para sua gestão de frota, gestão de viagem, gestão de indicadores, jornada de trabalho do motorista e assim por diante. E, como você disse, são várias outras exigências, mas tudo com um custo muito baixo para você andar com tranquilidade como empresa e, além disso, também de trazer essa tranquilidade para os seus passageiros. E estamos falando de vidas, né? Então, é algo muito sério. Mas muito boa colocação, André. E como você tem visto essa questão aí da NTT nesse sentido? As fiscalizações têm aumentado? Qual que é a tendência para 2022 e para os próximos anos? Em 2020, até o primeiro semestre aqui de 2021, Denis, a gente notou que a NTT, vamos colocar entre aspas aqui, afrouxou um pouco a fiscalização, flexibilizou alguns pontos, né, para que esse mercado sobrevivesse. Porém, já do segundo semestre de 21 para cá, ela intensificou novamente a parte fiscalizatória aí da NTT. Tá? Então, eu estou aqui em Brasília, a gente vira e mexe, vê viatura, vê carros da NTT fazendo fiscalizações nas rodovias, eu viajo bastante, você também viaja bastante, vira e mexe a gente vê esse tipo de ação, né? Além dos terminais rodoviários, como eu falei. Então, a NTT, ela meio que voltou à sua normalidade já a nível fiscalizatório, né? Então, ela vem apertando um pouco mais as empresas e, assim, vejo com bons olhos, porque, como você disse, nós estamos transportando vidas, né? A gente não está transportando ali um pacote, uma carga, não. São vidas. Então, para isso, realmente tem que haver ao meu ponto de vista, tem que haver essa fiscalização e cada vez mais sendo aprofundada, né, tecnologicamente. Então, hoje a gente vê que a NTT possui algumas parcerias com a PRF, inclusive a nível de fiscalização, de até, às vezes, ter como ponto de apoio alguma estrutura da PRF, né, nas rodovias. E assim, o que a gente vê um pouco para o cenário de transporte no geral, Denis e pessoal, é um projeto de lei que está tramitando aí, né? É o projeto 4.298, agora de 22, que eles estão. Vai ser um novo marco regulatório para o setor de transporte de passageiros, né? Então, assim, o que vem trazer nesse marco regulatório? Além
regular um pouco essa parte do transporte por aplicativo, né? Como a gente tem hoje aí, diversos aplicativos, como a Flixbus, que começou no fim do ano passado aqui, e tem a Buzzer, enfim, que eles funcionam em regime de fretamento, como se fosse um Uber, entre aspas, né, mas com fretamento. Dos pontos que esse PL traz aí é justamente fazer com que esse tipo de aplicativo ele não seja aceito no formato que é hoje, né? Então, porque hoje se encontra muito aberto as empresas que não são de fretamento, que cumprem também essas diversas exigências, estão sendo prejudicadas, né? Então, enfim, há toda uma discussão em cima disso daí, do qual creio que a gente deva ter novidades aí dentro dos próximos meses, nessa parte de lei que a NTT vai ter que acatar e fazer se cumprir, né? Perfeito. Legal, André. Eu vejo que a questão do compartilhar, ele é uma tendência, né, tecnológica de mercado. Eu vejo que esses aplicativos, eles vieram para ficar, mas com certeza terão regulamentações mais apuradas nesse sentido, né? E, Exatamente. e eu também vejo que esses aplicativos vieram para agregar e muito, principalmente as empresas de fretamentos menores, né? Então, hoje elas possuem a capacidade de encontrar viagens e passageiros, e os passageiros de encontrar viagens mais baratas, acessíveis, com mais possibilidades de viajar com melhor custo-benefício, então todo mundo ganhou. Entretanto, o que Maior não pode concorrência. deixar de ter aumentou a concorrência, principalmente diante as grandes empresas, né, que até um certo momento monopolizava ou ainda monopoliza o mercado, mas automaticamente o que não pode deixar de ter, eu realmente concordo contigo, é a fiscalização. A fiscalização ela vem para e a fiscalização transparente, a fiscalização que realmente tenha visão de segurança junto ao passageiro e ao usuário. Eu acho que isso todos ganham, principalmente combatendo o transporte clandestino, onde realmente quem está regulamentado e seguindo as regras do jogo tem que ser privilegiado, né? Tem que realmente dar Exatamente. prioridade. E É, automaticamente eu, como usuário, um passageiro, eu também tenho que estar a minha vida, da minha família, dos meus amigos e de qualquer cidadão tem que ser preservada ao máximo para evitar qualquer tipo de acidente, não só daquelas pessoas que estão ali viajando, mas também de terceiros, né? A gente sempre pretende, num país rodoviário como o Brasil, ter cada vez uma melhor infraestrutura e segurança para todos. para você ter ideia, o Uber ele veio agora na plataforma deles, né? Foi lançado um aplicativo voltado para esse tipo de transporte, de fretamento, mas voltado a princípio para as empresas. Então seria um transporte de passageiros, né? Executivo. Eles lançaram agora, seria transporte funcionário, né? Eles lançaram agora em janeiro, mês passado, na plataforma deles. Então, eles têm de veículos de 10 até 50 lugares, enfim, é o que a gente fala. Isso é o presente já, e creio eu será o futuro. E para quem está do outro lado, que é o passageiro, a competitividade melhorou muito as tarifas, né? E só que tem que haver, sim, eu acho que um marco regulatório que traga os aplicativos a terem a responsabilidade também, né? Que as empresas regulares possuem, talvez, mas um marco regulatório voltado também para eles, né? Tem uma legislação pertinente ao tipo de negócio deles, né? Então, acho que é o futuro, é o presente, né? Então acho que isso só vai aumentar. E falando um pouquinho de números, você falou assim que o Brasil, né, comentou, é um país movido aí pelo transporte rodoviário ainda. Realmente é. Cara, para você ter ideia, eu tive a curiosidade aqui de pegar alguns números. No ano passado, aliás, por ano mais ou menos, as empresas rodam 1 bilhão e 500 milhões de quilômetros. 5 mil municípios são atendidos, 180 mil
empregos são gerados diretos e indiretos para essa área. 42 milhões de passageiros são transportados anualmente, além de termos esse transporte todo sendo realizado por mais ou menos 340 empresas aí de transporte regular. Isso a gente tem os números só do regular, sem contar o fretamento. Então, por aí a gente vê a magnitude e a imensidão do nosso país e que diversos locais não são atendidos pelo aéreo, né? Ou são atendidos com um custo muito alto, né? Com certeza. E aí entra também o grande desafio do órgão regulamentador, como a gente disse aqui algumas vezes, a NTT, né, de fiscalizar tudo isso. E automaticamente Exatamente. entra nossas soluções, né, André? Então, numa das últimas pautas aqui que eu gostaria de trazer é como que nós temos contribuído nesse sentido, né, para trazer um maior controle, ajudar essas empresas nessas regulamentações e contribuindo, teoricamente, diretamente e indiretamente no segmento de fretamento, né? Igual você disse, são números extremamente relevantes Sim. e, como eu disse alguns momentos atrás, né? Então a WebRota ela tem a solução aí do WebTrip, que é o Monitrip, que é uma das exigências da NTT. Costumo dizer que é um dos melhores custos-benefícios do mercado. E, inclusive, temos a Overcall como nosso parceiro de 0800, né? E temos também a Policy Seguradora, que a Overcall tem junto com o combo, né? Que nós formatamos, sempre com Sim. esse objetivo realmente de levar informações fidedignas, um atendimento personalizado para o nosso cliente e automaticamente replicando isso para o órgão regulamentador, que é a NTT, trazendo essa tranquilidade de custo-benefício para as empresas de fretamento estar sempre regulamentadas dentro do que a lei exige, trazendo essa facilidade aí de executar suas atividades. Uhum. André, queria deixar a palavra para você aí, finalizar, nosso tempo aqui está estourando, e fica à vontade aí, falar, explanar aí o que você acha aí dessas tendências e dessas contribuições. Eu vou falar um pouquinho aqui, né, na contribuição que a gente vem dando, principalmente para o fretamento e turismo. Por nós notarmos a dificuldade, muitas vezes, de uma empresa pequena se manter no mercado, nós criamos uma solução de termos um saque, um 0800 compartilhado para esse cliente. Ou seja, hoje ele tem planos lá conosco a partir de R$19,90 por mês, né, para ter um saque 24 horas, 7 dias por semana, com tudo que a resolução 3.535 de 2010 da NTT solicita. O atendimento 24 horas, gravação de 100% das chamadas, protocolo de atendimento, registro de todos os atendimentos, recebimento de reclamações, prestação de informações, dúvidas, além do atendimento voltado ao deficiente auditivo e de fala. Hoje nós temos o orgulho, viu, Denis, de falar que nós somos a única empresa do segmento de saque que possui a tecnologia voltada para o atendimento auditivo e de fala, tá? Por quê? Nós trouxemos uma tecnologia americana, do qual nós integramos junto ao nosso CRM de atendimento, e isso possibilitou com que nós possamos prestar esse serviço, que o nosso lema é prestar o melhor serviço possível e totalmente dentro do que a NTT solicita. Né? Então, além de Custo-benefício tudo isso, fenomenal, né, André? além de tudo isso, a gente ainda é responsável por gerar os relatórios e protocolar junto à NTT semestralmente dos atendimentos. Então, assim, é o que você falou. O que é R$19,90 por mês para você estar regular? Não é nada. É menos que um cafezinho por dia. É o menor dos investimentos que uma empresa de fretamento possa ter. Isso eu tenho certeza absoluta. Exatamente. Então, assim, eu acho que tendo em vista, porque a gente tem um 0800 para cada empresa, por que a gente bolou isso? Poxa, você tem um custo de um 0800 para cada empresa, você vai contratar um 0800 na operadora para aquela empresa, ela já vai ter um custo ali de mais de R$500 mensal, ela vai ter a tarifação daquilo lá. Isso não, a gente compartilha, homologou essa solução dentro, junto à NTT, isso é totalmente permitido.
Então, ele é um 0800 compartilhado. Na verdade, são dois, né? Porque a NTT solicita o do atendimento convencional e o do atendimento deficiente auditivo de fala. Então, o cliente paga isso e ele fica tranquilo dentro. Questão de apólice de seguro, né? De responsabilidade fiscal. Foi uma parceria que nós fizemos aí do ano passado, né? Que inclusive é um parceiro que você teve a oportunidade de conhecer, né? E super Então, recomendo, né? então, exatamente. E trouxemos junto para a gente tornar um hub, na verdade, de serviços. Temos a Web Rota já como parceria aí na parte de rastreamento e Monitrip, né? Já há algum tempo. E que vem dando muito certo, diga-se de passagem, fico muito feliz. Então, a gente está acabando virando um hub de serviço. Temos parte de central de vendas de passagens. Perfeito, André. Muito Entendeu? bom. E a parte de seguros aí, a gente está com esse parceria, com a parceria com a Protege, que tem também Isso, feito um trabalho de longa data aí nesse segmento. E, mais uma exatamente. vez, André, quero agradecer imensamente a sua disponibilidade, ter compartilhado aí números relevantes, a sua expertise, né, desse segmento, desse mercado. E que eu, particularmente, como hub de tecnologia de segmento na homologação do Monitrip, através da nossa solução WebTrip, através da nossa equipe de tecnologia da WebRota, junto à parceria com vocês da Overcall, a gente tem feito um ótimo trabalho aí e temos grandes perspectivas aí para os próximos anos. Com Pessoal, a certeza. gente vai usar esse material, tá? A gente vai deixar aí postado. Quero agradecer a disponibilidade de todos que nos viram aqui, que nos acompanharam, que interagiram conosco e desejar uma semana mega abençoada aí para todos. E, claro, fiquem à disposição e nos acionar, nos questionar, tiver alguma dúvida, algum questionamento, alguma pergunta, conte com o nosso apoio. O que a gente puder colaborar, estaremos à disposição. Da mesma forma, viu, Denis? Estamos à disposição aí. Quiser nos encontrar, só entra no nosso site, overcall.com.br. Lá tem todas as nossas mídias sociais, WhatsApp. Estamos sempre aí disponíveis, não só para estar comercializando os nossos produtos, mas também para muitas vezes apoiar esses pequenos empreendedores aí do nosso país. Show de bola, André. Mais uma vez, muito Tá bom? obrigado. Obrigado a todos, pessoal. Desejo uma semana mega abençoada e vamos que vamos. Um Até a abraço a próxima. todos. É. Valeu demais.